Beleza, pessoal? Tudo bom? Bem-vindos de volta, eu sou Rodrigo Sevilha, ele é Felipe Valeta e esse é o Livro das Perguntas. Hoje nós vamos continuar com a pergunta do dia, que, por favor, leia, seu Felipe. Bom, agora é a 33ª pergunta, e ela engloba algumas passagens bíblicas, né? Daí é do Rodrigo essa pergunta. Por que Deus não se mostra? Rodrigo eu, porque tem outro, avisa aí. Isso, Rodrigo Sevilha. Por que Deus não se mostra? Porque é um Deus que se esconde, né? Isso é uma passagem de Isaías. Por que fez das trevas seu véu e sua tenda de águas escuras e nuvens espessas? Essa é outra passagem dos Salmos. Então, tem aqui duas passagens colocando essa característica de Deus dele ser escondido, né? Ou se manter escondido. Não sei se é a minha opinião. É uma pergunta, você tem alguma resposta para dar? Olha, uma vez eu conversei com o Rodrigo sobre isso e para mim fez bastante sentido um aspecto, eu não sei, eu acho que talvez ele deva até conseguir falar mais sobre isso, mas que assim, ao meu ver, como Deus nos ama e ama de verdade, e não como as criaturas amam umas às outras, mas de verdade plenamente, perfeitamente, ele... Uma das coisas, o que ele preza, né, nesse amor em nós é a nossa liberdade. E a partir do momento que Deus se mostrasse a nós, em todo o seu esplendor, em todo o seu ser, a gente não teria escolha, né? A gente talvez se perderia essa liberdade que a gente tem de optar até em corresponder ao amor de Deus ou não. Então, tem até uma passagem que não está aqui, né? Não foi nenhuma dessas lidas dentro dessa pergunta, mas que eu lembro que é bem interessante, que é uma parte do Êxodo, que Moisés, eu não lembro como que surge essa cena, mas Deus fala que ele não pode se mostrar para Moisés, senão Moisés morreria, e que daí Deus vai deixar só ele ver as costas dele, uma coisa nesse sentido, né? E porque se de Moisés esse todo o esplendor de Deus, ele morreria. E o que eu acho interessante disso é que, assim, talvez nessa forma que a gente vive hoje, a gente realmente nem aguentaria, assim, no sentido até talvez físico da coisa, né? Como parece um pouco nessa cena de Moisés, né? A gente com esse corpo que é uma herança dos nossos pais, que está fadada à destruição, e nessa vida, né? Nesse mundo de queda. Mas eu acho que num sentido mais profundo até, no sentido de liberdade de escolha e de crença. Então, a partir do momento que a pessoa realmente conhecer Deus plenamente quem Ele é e o amor que Ele tem por nós, ela não resiste. É irresistível, porque até a gente foi feito para isso, para ser amado por Ele e buscar esse amor, né? Então, eu acho que essa ação de Deus não é uma timidez, assim, ou não também no sentido de maldade, né? Algumas pessoas olham como a Alicia, falam, não, Deus deu start no mundo e se retirou, né? Aquela imagem do relojoeiro, né? Difícil falar essa palavra. Ou que ele é um ausente, um Deus que não ama tão bem assim perfeitamente, né? Então a pessoa desconfia do amor de Deus ou da potência de Deus, ou que ele é muito ocupado, né? Que naquelas historinhas de Papai Noel, né? Ah, não, foi sair das presentes, então tem os horários. Mas para Deus não tem nenhuma dessas limitações, até pelo contrário. E o que eu acredito hoje é isso, é que Deus, para preservar isso, esse amor que Ele tem por nós, né? E respeitar essa liberdade que Ele nos deu e o livre-arbítrio, Ele realmente não se mostra para não ferir isso, porque senão isso seria violado automaticamente pelo poder que ele tem, né? Então, assim, até tem algumas passagens que falam também por mesmo esse mundo de queda, né? Pela própria natureza, por sinais assim indiretos a gente consegue reconhecer Deus, né? Nas coisas, como autor, como designer disso tudo. E acho que isso já basta. A pessoa que estiver procurando, ela vai encontrar, né? Mas Deus não quer agir com violência conosco, né? E chutar a porta, né? Então acho que é isso, assim, eu não me esticaria mais, mas acho que deu para ter uma ideia desse sentido. Uhum. Muito bem, essa questão eu acho que ela é importante para pessoas que ainda têm esse tipo de dúvida. Eu não sei quantas pessoas pensam nesse assunto dessa forma, né? Porque o questionamento a respeito de Deus geralmente vem por aquela linha que a gente já falou várias vezes aqui, que é o argumento de Epicuro, né?
que em tese não poderia acontecer tanta coisa ruim se Deus fosse bom e ele fosse Deus, onipotente, né? Essa solução já foi dada lá pelo Agostinho há muito tempo atrás. A gente pode até abordar numa questão separada se as pessoas quiserem saber qual é a solução, mas é muito fácil, na verdade. A solução é que o ser humano não tem condições de dizer o que é mal e o que não é. Então, quando a gente fala que alguma coisa aconteceu de ruim, a gente está falando de uma perspectiva muito limitada, né? Então, se você aceita que Deus é onisciente, você aceita que ele tem uma sabedoria que transcende a sua. Então, quem é você para dizer que Deus está deixando alguma coisa ruim acontecer? Se você aceitar que a liberdade é necessária, ou seja, a liberdade é o motivo da entrada no mal no mundo, então o único jeito de você ter um mundo em que não existe maldade nenhuma é que, das duas uma, né? Ou a liberdade aceitou plenamente a comunhão com Deus e ela é infalível, que esse seria talvez o plano para a eternidade, que é o projeto para a eternidade, ou é uma liberdade falível que vai escolher o mal eventualmente. E tem que escolher de fato, com consequências reais. Porque senão aí não é liberdade. Senão não é de verdade, senão é um videogame, é uma brincadeira. Então, para ser de verdade, as consequências têm que ser reais. Então, assim, o argumento de Epicuro ele é muito antigo e já foi resolvido desde a antiguidade. Né? Mas tem pessoas que até hoje acham que é um argumento válido, porque elas são ignorantes e o conhecimento das coisas de Deus, né, da salvação, ele fica soterrado porque não é conveniente ao dono desse mundo que as pessoas saibam quem Deus é, né? Mas aqui eu adotei uma pergunta, um problema mais simples para hoje, né? Para falar sobre hoje, que é essa questão de por que Deus não se mostra. Então, de uma perspectiva meio ingênua assim, a pessoa poderia falar, não, peraí, por que eu tenho que ficar aqui acreditando em Deus, confiando em Deus e tal? Não seria mais simples ele simplesmente se mostrar? Né? De uma vez por todas, esclarece a dúvida, está resolvido. Não precisa mais ficar acreditando em nada porque ele já se mostrou. Aí o problema é o seguinte, esse desejo de que Deus se mostre, ele, para começar, aqui na própria escritura tem essas testemunhos aqui de que não funciona assim, tá? Então a escritura diz, como no livro de Isaías, tu é um Deus que se esconde. O profeta fala assim, tu és um Deus que se esconde. E no Salmos está dito que fez das trevas seu véu e a sua tenda de águas escuras e nuvens espessas. Então Deus está oculto, né? E tem outras passagens mais que eu poderia trazer aqui também. Essa que o Felipe falou de Moisés é muito boa, né? E ela é interessante para entender por que as coisas são assim, tá? Então vamos lá. Para você entender essa questão, você tem que entender quem é o ser humano e quem é Deus. Porque essa pergunta, por que Deus não se mostra, ela é duplamente desqualificada. Deus não pode se mostrar, eu vou explicar por quê, tá? Primeiro porque o ser humano é uma criatura limitada, certo? Então o nosso entendimento das coisas, o nosso conhecimento, ele é limitado. E ele só funciona, a nossa psique só funciona na base da tese e da antítese, né? Da base da dualidade. Então você só pode aceitar algo como verdadeiro se aquilo também puder ser falso de alguma forma. Porque a sabedoria plena, o conhecimento pleno não diz respeito a nós. Tá? A não ser quando você vai para aqueles princípios metafísicos básicos que se aplicam, por exemplo, na lógica, na aritmética, né? 2 mais 2 é igual a 4, um triângulo tem 3 lados. Então, por esse lado, você pode reconhecer Deus, se você quiser, infalivelmente. Eu dei ontem ou anteontem mesmo aqui um exemplo, que é o da infinitude. Né? Não, acho que tem uns 4 dias já. Então, o infinito é necessário. A necessidade do infinito obriga a você reconhecer não a possibilidade, mas a realidade de Deus. Por uma série de linhas de pensamento, de lógica, que você pode chegar lá se você quiser. Eu não vou falar aqui porque o assunto desse vídeo não são as provas a respeito da realidade divina, né? Mas, enfim, se você quiser, a partir de princípios metafísicos, tem esse do infinito, sumo bem, primeiro motor imóvel, tem uma porrada aí, entendeu? A questão da moralidade também, né? A fonte da moralidade. Que acho que o C.S. Lewis, até naquele cristianismo por simples, ele usa esse caminho. Né? Porque a moralidade humana, se ela é verdadeira, ela tem que ter como base um fundamento transcendente, que só pode ser divino. Né? Assim como a inteligência humana também, né? O ser humano fala, não, eu tenho conhecimento da verdade. Tá bom, de onde vem esse conhecimento? Filosoficamente é impossível uma criatura limitada ter um conhecimento absoluto se isso não provém de uma transcendência que concede essa visão.
E como isso se mantém também, né? Isso também é muito peculiar. É o problema da inteligência e do conhecimento, né? Porque a inteligência, ela é a inteligência como capacidade de intuir verdades autoevidentes, é uma coisa, é um predicado, que eu quero dizer, não é uma constatação. Você não chega numa autoevidência por um raciocínio. Pelo contrário, a autoevidência é o que baseia todos os raciocínios possíveis. É a base do raciocínio. E da onde vem isso? Isso é um milagre. Por que você tem acesso a um negócio assim, entendeu? Então, assim, ver Deus é tão inevitável que é como eu falei outro dia aqui, qualquer cientista sério que não ponha limites na sua própria investigação, ou seja, vai embarcar na filosofia, pode começar pela filosofia da ciência, inclusive, é um bom ramo para começar. Mas pode começar também na metafísica direto, se quiser. Vai chegar que Deus é inevitável. E, na verdade, toda a ciência é uma espécie de constante evidenciação da glória divina. Tanto pela capacidade da inteligência humana de reconhecer a verdade, quanto pela maravilha da organização da realidade, né? Que os gregos mesmo chamavam de cosmos, né? Eles disseram que no princípio havia o nada e o caos, né? Mas depois surgiu o cosmos como resultado desse casamento, e o cosmos quer dizer ordem. Cosmos quer dizer ordem. É até bizarro, né? Como pode do caos vir a ordem? Então, não existe, né? Ou a ordem é uma invenção da cabeça humana, que é mais ou menos a teoria kantiana, mas essa teoria ela tem uma função metodológica. É isso que o pessoal não entende no Kant. A intenção dele não era abolir os objetos da metafísica como se fossem falsos. A intenção dele era aprimorar um método filosófico para a pesquisa que era viável sem dar como autoevidentes as realidades metafísicas. E o mais engraçado é que dizem que ele era cristão, né? Ele era religioso, era cristão. Mas é que nem né? o Descartes. O Descartes também faz isso. Bizarro, né? Quando ele inventa o discurso do método, ele fala, no fim das contas, a gente depende de Deus para ter a realidade como verdadeira. É impossível, ele fala. Eu posso reconhecer que eu existo porque eu penso, inclusive eu duvido de que eu mesmo existo. Então, como eu penso, logo eu existo porque é uma necessidade. Mas ele fala, eu não posso atestar a realidade do mundo sem Deus. Isso está no discurso do método. Então o pessoal que é iluminista, né? Eu não digo nem iluminista, porque o iluminismo requer já um tipo de sofisticação. Né? Que nessas terras e nesses tempos eles estão bem escassos. O pessoal de hoje em dia, ateu agnóstico, não é iluminista. Eles são crentes enrustidos, na verdade. Eles acreditam no caos, no nada. E não tem problema acreditar, desde que se assuma. Mas eles acham que eles são lógicos e racionais. Não estão sempre. Não, eles acham que estão por cima da carne seca, né? Que justamente por eles não estão se comprometendo, né? Então, é uma série de ilusões, né? Mas enfim, tentando voltar aqui ao ponto, para não deixar escapar. Então assim, quem é o ser humano e quem é Deus? Se você entender que o ser humano é uma criatura limitada, você vai entender o seguinte, olha só o problema. Se Deus se mostra para mim, ele tem que se mostrar para mim de uma maneira que eu possa duvidar daquilo. Ou não. Deus, sendo quem ele é, o ser absoluto, ele tem com certeza condições de se mostrar como quem ele é e acabar com todas as dúvidas. Mas se ele acaba com todas as dúvidas, eu não tenho mais a liberdade nenhuma de assentir de que ele é Deus e de que eu confio nele, porque é como o Felipe falou, é absoluto. Então veja só, as pessoas querem conhecer Deus como elas conhecem as outras coisas, tendo a possibilidade de duvidar ou não, mas elas não percebem que elas não têm essa capacidade e nem Deus tem essa capacidade. Ou Deus se mostra pra você como quem ele é na sua glória, na sua forma absoluta, e aí você não tem nada a fazer a não ser adorar e prostrar, certo? Ou você quer que ele se mostre como outros seres que não são divinos se mostram pra você, de uma forma que você possa limitá-los e contestar a validade deles. É que nem... Posso fazer um comentário rápido? Eu acho até hoje ridículo, a nível de piada mesmo, assim, da gargalhada, o pessoal que fica preocupado se Jesus era negro, se ele era branco, se ele era ruivo. Daí falam que os europeus criaram uma imagem que não tem a ver com a realidade. Eu falo, gente, até os evangelistas, né, você vai pegar lá os apóstolos, eles não estão cagando pra isso. Eles mesmos ficam falando qual é a cor dos olhos de Jesus. Agora, você vai pegar, por exemplo, no islamismo lá, o Mohammed, nossa, o pessoal estava preocupado até nos hadiths lá, escreveu como ele escovava os dentes. Então, assim, isso é ridículo. Mas vamos ficar na questão aqui. Bom, mas é só uma digressão porque eu acho meio bizarro. Vamos ficar na questão porque o pessoal quer ter uma imagenzinha pra adorar, entendeu? O ser humano gosta de uma figurinha, de um álbum, né? Mas vamos ficar na questão aqui. Então é assim... Veja só que coisa interessante. O ser humano quer conhecer Deus como conhece o vizinho.
Mas se Deus se mostra pra você como o vizinho, sabe o que você vai fazer? Você vai mandar matar ele, que foi o que fizeram com Jesus. Não é interessante isso? Então Deus veio numa forma que ele poderia ser reconhecido como qualquer outra pessoa. E mataram. E ele deu o testemunho da verdade. O testemunho dele foi tão odiado pelo mundo que as pessoas mandaram matar ele. Poucos seguiram e acreditaram nele. A maioria contestou. A maioria contestou e falou, não, esse cara é louco, vamos matar ele. Então, Deus já mostrou o que vai acontecer se ele vier como vizinho, então, você né? quer, como próximo. você quer que ele se mostre pra você, pra quê? Pra você matar ele? De novo? De novo? Ficar com raiva dele e matar ele? Então, veja só. Se ele se mostra de bonzinho, de forma limitada, né? Numa como forma, cordeiro. Como cordeiro, exatamente. Cordeiro, ele vem como cordeiro e vai voltar como leão. Quando ele se mostra como cordeiro, você manda matar ele. Porque você não aguenta o que ele está dizendo. E se ele vem como leão, ele é autoritário porque ele está ferindo a sua liberdade. Então, o que o ser humano quer? Então Jesus veio trazer a liberdade. A liberdade é uma coisa maravilhosa, mas ela é tão insuportável para os escravos, como diria Aristóteles, né? Existem seres humanos que são escravos por natureza. Quando o ser humano gosta de ser escravo, ama a escravidão, ao poder e à maldição, e surge Deus na forma de Jesus Cristo, bem humilde, bem mansinho. Não veio como leão, veio como cordeiro. E ele vem e fala, olha, eu vim aqui te dizer que você tem que se libertar disso tudo. Larga essas coisas ruins, né? Acredita no amor, acredita no bem, é isso aqui que nós vamos fazer que vai dar certo e tal. As pessoas ficam com ódio dele e mandam matar ele. Xinga, cospe, zomba, persegue, tortura e mata. Tá? Aí você quer o que então? Que Deus se mostre como Deus, como absoluto? Então a sua liberdade acaba no mesmo instante. Se Deus fez você para ser livre, porque essa é a sua função, tá? Caso você não saiba, a sua função é ser um ser livre que opta pelo amor de Deus livremente, com total liberdade. Por que isso? Você pode perguntar, mas por que é assim? Eu explico. É porque existem várias formas de ser que completam a sua felicidade até o limite da liberdade. E isso gera uma determinada felicidade, digamos assim, até certo ponto. Mas a felicidade plena é a de seres livres que sabem que são amados e optam voluntariamente por ser amados. Aceitam o amor voluntariamente. Esse é o ápice da felicidade das criaturas, que está reservado aos anjos e aos homens, certo? Então, de tudo que o Deus pode criar, desde sempre, tem dois tipos de criaturas que nós conhecemos, que pode ter uns aliens aí também que Deus faça a mesma coisa, não é problema meu, é problema dele, né? Eu não tenho que me meter nisso. Mas que eu tenho conhecimento baseado aí no testemunho, escrituras e tal, é o seguinte, existe o ser humano, existem os anjos. Ambas essas espécies de ser, esses tipos de ser, livres para aceitar o amor de Deus ou não. Então, quando esses seres se realizam, são amados por Deus plenamente, que é o projeto para a eternidade, nós estamos chegando lá, a felicidade vai ser o ápice, vai ser aquele tipo de criatura mais feliz que tem. Então, quando você diz assim, não, Deus tem que se mostrar para mim de forma absoluta, que eu tenha certeza de que Ele é Deus, você está pedindo para morrer. Porque é aquela cena do Moisés lá. Se Deus se mostra para você plenamente, a sua liberdade acabou. Você não vai ter a liberdade de aceitar o amor dele ou não. Você vai ser obrigado a aceitar. E aí, se você não tem mais a liberdade, você não é mais você. Você morreu. A sua alma está morta, você virou um robô ou um animal. Você pode ter um corpo com uma alma animalesca ou robótica que simplesmente acata o design divino. Mas você, como quem você Indivíduo. é, uma alma livre, uma mônada livre para aceitar o amor de Deus, você não vai ser mais isso, vai morrer. Então as pessoas que querem que Deus se mostre pianinho, mansinho, não reconhecem que quando ele faz isso as pessoas matam ele. Perseguem ele, recusam ele e mandam matar. Ou matam eles mesmo pessoalmente. Ou traem, né? O mínimo, no caso de Judas também, né? Então, Deus se mostra bonitinho e você recusa. As pessoas recusam Jesus até hoje. Ah, não quero saber esse negócio de perdão, misericórdia. Não. Eu prefiro uma outra coisa muito mais interessante. O orgulho humano, né? Ou religioso, ou científico, ou todas essas religiões do mundo aí, porque ciência também é religião hoje em dia. Então as pessoas elas querem ser orgulhosas, elas querem ter méritos, e elas querem vencer e ter sucesso e brilhar por elas mesmas. É uma imitação de Lúcifer. O diabo inventou o culto dele mesmo. O culto do idiota, Mor, e tá forçando os outros, forçando não, né? Convencendo os outros a imitar ele. E isso é uma tremenda burrice espiritual. Obviamente vai dar uma merda geral, aí generalizada. Vai dar merda.
Já tá dando merda e vai dar mais ainda. E aí é o seguinte, meus amigos. Então Deus se mostra assim, você não aceita. Você recusa, porque até hoje as pessoas recusam Jesus Cristo. Zomba, faz piada, de monte, mas de monte. Jesus Cristo não tá valendo nada. Até para muitos cristãos que usam o nome dele em vão toda hora. Coisa mais cristãos, né? Coisa mais feia que tem. Aí você fala, não, então nós precisamos que Deus se mostre de uma forma total. Então você quer morrer. Porque você não quer acreditar no amor. Você quer ser destruído pelo amor, é isso? Até que o que é dito no Evangelho, né? E é uma coisa que eu acredito, que se você quer trabalhar em algo para Deus, é acreditar nele. Né? Então, esse é o ponto fundamental. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui, nessa vida, nesse mundo agora, para tomar uma decisão, porque Deus não quer nos obrigar a viver pelo amor dele para sempre. E sabe o que é injusto? Ele quer que a gente queira, porque senão a gente vai ser forçado. E sabe o que é injusto? Por exemplo, né, nos relacionamentos amorosos, olha que injustiça. Quando você vai procurar uma mulher, vai procurar um homem lá, porque você tá carente, quer amar, quer ser amado, a pessoa vai lá e não pede o RG, o CPF da pessoa, ela fala toda a biografia dela, todos os pecados, tudo que ela fez de bom. Ela não pede para o pergaminho dos opróbrios lá da pessoa para se mostrar inteira antes de ter um relacionamento. É uma questão, o amor envolve confiança. E é isso que Deus pede. Agora, se o que você pede para um próximo, para um irmão seu, numa atitude de relacionamento, seja de amizade, de sociedade, de parceria, enfim, você não faz isso, por que você vai fazer com Deus que é o seu Senhor? É injusto. Porque eles vão dizer assim, não, mas eu preciso ver, eu preciso ter uma sensação física de Deus. Porque eles vão dizer assim, não, eu posso amar uma pessoa porque eu vejo ela fisicamente e eu posso reagir, e com Deus eu não tenho isso. Mas você não pode ter isso. Porque você tem que entender que quando Deus se colocou nessa condição, as pessoas mataram ele. Então é mentira. As pessoas não querem isso. Elas querem ter poder. Tanto é que elas querem ter poder que quando Deus se coloca numa forma humilde, elas matam ele. Elas matam Deus. Não aguentam. Elas querem ter poder, não querem realmente conhecer Deus. Então, assim, Deus absoluto não pode ter uma forma física, uma forma limitada, porque não é impossível. Então, se você quiser conhecer a forma absoluta de Deus, você está querendo morrer. E se você quiser conhecer a forma limitada, ele já se mostrou como Jesus Cristo. Você não quer acreditar nele por quê? Porque é uma escolha sua. E a questão é, essa pessoa já tem... Me lembra aquela coisa do Tomé, né? Dele ver para crer. Se você já tem esse complexo de Tomé, de que você precisa fazer isso, você já não confia em Deus, você já não ama. Porque você já tá cagando na entrada. Entendeu? Assim, tem uma outra passagem na Bíblia também que fala assim, né? O segredo do Senhor é para aqueles que o amam. Então tá implícito que existe um segredo, entre aspas, que você pode, se você quiser ler o capítulo 12 do meu livro aqui, A Monadofilia, que eu escrevi ano passado, publiquei ano passado, eu falo do dom da presença versus a idolatria. Então, por que o anticristo vai ser idolatrado? Porque ele vai ser uma figura de carne e osso que as pessoas vão ver na televisão. As pessoas querem isso. Que as pessoas vão poder tocar, mexer e se prostrar diante dele fisicamente. Então, o ser humano é idólatra por natureza e por criação. Né? É uma força muito forte. Que nem Adão. No Gênesis fala, finalmente uma carne da minha carne, né? Quando ele se depara com Eva, ele reconhece algo que ele não tinha reconhecido em Deus. Isso. Porque, assim, Adão não estava só, Adão estava com Deus no paraíso. Mas ele se sentiu sozinho. Ele se sentiu só quando ele vê a Eva, que saiu da carne sim, dele. Eu tenho poder. Ele fala, agora sim, uma carne da minha carne. Olha que coisa engraçada. Ele queria ter poder, porque sobre Deus ele não tinha poder. Então, olha só que interessante. Ele não queria um amigo. Né? Através de Deus... Não, olha só, é mais interessante ainda. Vamos supor que Adão quisesse uma esposa. Certo? Uma companheira, enfim, como você queira chamar. Deus poderia dar para ele do desejo de Deus. Então Adão poderia confiar em Deus para Deus dar isso para ele, uma Eva que saísse do barro, por exemplo. Tô dando um exemplo, uma criação divina. Mas por que é extraído do homem? Porque esse era o desejo de Adão. Então não era que Deus desse para ele, mas que ele mesmo se desse. E esse é o símbolo do Ouroboros. Por que a serpente come o próprio rabo? Porque é isso que o diabo faz. E o ser humano idólatra também faz. Ele está devorando a si mesmo. É que nem aquilo que você estava me explicando outra vez. Desculpa até ficar falando isso, porque aqui daria para desenvolver muito mais. Claro. Quando você fala assim, que não é que João ama Maria. João ama
Como é que é? João na forma de Maria. João na forma de Maria. Isso. E quer dizer, é uma coisa autocentrada, né? Não, o meu problema não é o amor próprio. Uhum. O problema é você não amar Deus em primeiro lugar. É sempre esse o problema. Então é o que eu tô falando. Adão podia ter o desejo para ter 200 Evas, se ele quisesse. 200 mil. Não tem essa. Não tem problema. Se Deus desse para ele, estaria perfeito. O problema é que ele quis ter. Ele quis ter para ter poder. Ou seja, não para amar de acordo com o desígnio divino, mas para ter poder. Então quem foi a Eva? Esposa e mãe dos filhos. Ou seja, a Eva, se você pensa bem na mitologia do Éden, lá do Jardim do Éden, a Eva é uma figura de poder na mão do Adão. Para ele manifestar o poder dele no mundo. Como várias outras depois vão fazer sucessivamente. Então, esse é o simbolismo. Então, assim, existem várias passagens na Bíblia que tratam dessa questão. Então, está escrito assim, por exemplo, também, né? O segredo de Deus é para aqueles que o amam. Ou seja, por que é um segredo? Porque se você quiser ter o poder sobre Deus, você vai ter somente poder sobre ídolos, falsos deuses. Que é o poder da idolatria. Então é uma mentira. Todo poder que você quer ter sobre Deus é uma mentira, você não pode ter. Você está idolatrando alguma coisa no lugar dele. Certo? Então qual que é a solução para a idolatria? Como eu escrevo aqui e explico no capítulo 12, é a presença, o dom de viver na presença de Deus. O que é a presença? Quer dizer que tudo o que existe está na presença de Deus. Deus não pode se mostrar como uma coisa que existe. Ele não existe, ele é absoluto. Então você pode viver como todas as coisas podem existir na presença dele. A todo tempo, a todo instante. É isso que você tem que buscar se você quiser a solução espiritual. E esse é o segredo daqueles que o amam. Quem que conhece Deus? Quem sabe o segredo dele? O segredo dele é aquele amor puro. E tudo vive na presença dele por um ato de amor dele, que criou para que nós sejamos amados e voltemos a ele para realizar a perfeição desse amor. Uma pessoa pode estar lá descascando um alho para fazer um almoço, né? E daí ela, de repente, notar, pega e falar, nossa, esse alho aqui, olha como ele foi bem feitinho, né? Ele é até embalado, né? Tudo! Tenta se encontrar beleza. Que aí o pessoal vai falar do pequeno caminho, né? Aquela coisa de Santa Terezinha. Por isso que a religião é uma maluquice. Mas enfim, se você quiser encontrar Deus num alho, num bulbo de alho, na perfeição que ele tem, né? No por isso que a religião é uma maluquice. Por que a religião leva... Ele é empacotado até individualmente, em porções. Por que E depois cada um daqueles ainda fechadinho num outro, em volta. E a banana, que já vem embalada, só se... então. Já vem ter uma embalagem natural. Tem os naturalistas, então, mas... enfim, vão falar que é a perpetuação do negócio. Vamos ao ponto, porque a disputa nossa é contra a religião, se você pensar bem, é isso. É isso que nós estamos fazendo aqui. Né? Porque eu quero dizer para as pessoas que, seja o ateísmo, que é uma religião também, né? Ou a religião institucional, seja lá qual for, levam à idolatria. Por quê? Porque você não pode objetificar Deus. Não existe. É que nem aquele pessoal também meio panteísta fala, né? Deus está em tudo. Não. Olha a burrice da religião. Não. Você vai num templo, você acha que Deus está lá? Meu Deus do céu! Como é que pode? Como é que pode? Tudo está em Deus o tempo todo. E você pode encontrar Deus, como o Felipe falou, onde você quiser, a hora que você quiser. Porque nada sai da presença dele 24 horas por dia. É isso, aí eu peguei meio da minha avó, que minha avó ia cozinhar, ela ficava agradecendo a Deus pelos alimentos, que ela via tanta beleza ali. Enfim, vamos encerrar aqui para não ficar muito mais longo. Então, acho que eu respondi a pergunta, né? Eu até fiz um esboço aqui da resposta, mas a gente já explicou. Por que Deus não se mostra? Para proteger o dom mais precioso que deu aos seres livres, a sua liberdade. Então Deus te dá o presente mais precioso de todos, que é a sua liberdade. Você quer perder ela? Você quer morrer? Então, tem pessoas que chamam a morte... Como é que era aquela passagem? Tem pessoas que já chamam pela morte. Tem uma passagem muito forte nesse sentido, que é como se fosse assim, tem pessoas que estão aqui nessa vida querendo morrer. E o coração delas não é por uma... Não tem nada a ver com pessoa talvez até que cometa suicídio e tal. Acho que essas coisas tem que tomar cuidado. Não. A pessoa tá vivendo e pensa até, olha, ela assim, parece família Margarina, tudo, né? Doriano, sei lá. E daí quando você vai ver, o coração da pessoa tá clamando por isso, né? Ela quer o fim, ela não quer ser livre. Todo ser humano que não coloca Deus em primeiro lugar, o amor de Deus em primeiro lugar, é autodestrutivo. Alguns são mais honestos, que são suicidas. Suicida, das pessoas que não querem confiar em Deus, no amor de Deus, são as mais honestas. Então todo esse pessoal que fala, suicídio é covardia, se você não aceita o amor de Deus, o suicídio está na tua frente, logicamente. Ele está constatando logicamente que a morte é a melhor coisa. Porque sem Deus a morte é a melhor coisa. Aliás, é por isso que Deus decretou a morte para a nossa raça de desobedientes. Você tem a escolha aí. Você confia em mim, eu vou te levar para sempre. Se você não confiar em mim, então é melhor você morrer mesmo. Certo? Então,
o suicida, ele ganha de lavada de todas as pessoas que não colocam Deus na frente e ficam fingindo que não querem morrer. Quer morrer sim, você só não percebeu ainda. Você não fez as contas ainda, ou tá com medo. Tá com medo de chegar na conclusão. Você entende? Então, quantas pessoas não têm vícios autodestrutivos? Até subconscientemente, não digo inconscientemente, porque não sei se eu acredito. Uma morte parcelada. Se eu acredito no inconsciente. Exatamente. Uma morte a prestação. Suicídio a prestações. Quantas pessoas têm hábitos destrutivos, elas nem percebem que elas estão fazendo isso. Então, é isso. Porque Deus não se mostra para proteger o do mais precioso que deu aos seres livres, que é o dom da liberdade. A quem ele se mostrasse como Deus, não restaria nenhuma escolha senão adoração e prostração. E, na verdade, seria a morte. Eu nem coloquei isso aqui, mas esse é o fato. Seria a morte. Por quê? Porque você só pode existir sendo quem você é, sendo livre. A sua realidade, a sua singularidade e a sua liberdade. Por quê? A liberdade é a capacidade de se autodeterminar. E a pessoa não quer essa limitação do ser. Esse é um tema muito interessante, a gente não vai poder abordar aqui. Mas até na física lá, a física quântica, o caramba, eles reconhecem a singularidade, né? Que é o ponto de indeterminação. Mas isso na filosofia do Leibniz também tinha, né? O indeterminado, o ponto de indeterminação. Você é uma singularidade indeterminada porque a sua liberdade é isso, é a capacidade de se autodeterminar. E Deus ama isso porque essa é a fonte da maior felicidade possível. É isso que ele quer preservar, a sua alma para a eternidade. Essa mônada que se autodetermina. Então se você quer perder a sua liberdade, porque se Deus se mostrar para ele como é quem é, você morre instantaneamente. Você vai perder essa liberdade, então você vai deixar de ser quem você é. É a mesma coisa que morrer. Tá? Mas é engraçado, o ser humano ele parece que quer isso. Tanto que o pessoal que vai lidar com bruxaria, com satanismo, essas coisas, o desejo deles é ser possuído. Sim. Pelo demônio, ou seja, perder também a liberdade. Porque esse é o ponto mais legal da vida espiritual. O que mais é legal é você ser livre. E é isso que Deus quer. Você entende? Que é o que você estava falando até do significado amplo do livro do Êxodo, né? Que é que a gente está num cativeiro, a gente clama por libertação, né? Daí esse é o começo, né, da vida espiritual. Você reconhecer que você é cativo nesse mundo e que você clama por libertação, mas tendo fé, né? Ele quer que a escolha do amor seja livre. É isso que nós estamos fazendo aqui. Se você perguntar para mim, qual é a razão da nossa existência? Escolher o amor de Deus livremente. Escolher. Tem o mal e tem o bem. Você vai escolher o bem, que é o amor de Deus. E que é uma escolha genuína. Livremente. Tem que ser livre. Essa é a sua função. Quanto mais rápido você fizer isso, mais fácil a sua vida vai ser. Porque você não vai precisar passar pela experiência do mal para descobrir que o bem é bom. Você entendeu? A pior coisa é que Deus fica muito... Acho que chateado, assim, né? É o sentimento humano, né? Mas ele fica... Não, ele fala, ele tem essa expressão. Uma frustração, né? Meu coração se contorce dentro de mim. Por quê? Ele fala, Deus fala isso, meu coração se contorce. Por que ele diz isso? Porque tem um jeito mais fácil e as pessoas não querem. Então você imagina você amar uma pessoa, ter todo o poder para fazer o bem para ela e ela se recusa. Ela fica se recusando e você, meu Deus, mas quando que vai aceitar o bem? É só isso que você precisa fazer, né? Então as pessoas, infelizmente, precisam experimentar o mal. E muitas têm que experimentar muito do mal. Algumas até pegam gosto por isso, né? Aí tem é uma minoria. Tem uma grande, assim, uma grande não, uma pequena. É isso que eu tava pensando. Não, eu quero dizer, é tão pequena que é, sabe, uma coisinha assim de gente que realmente não vai querer o bem. Né? A maioria é só teimosa, medrosa. Desconfiada. O que afasta de Deus. Dúvida, medo, frustrações, mágoas. Né? Você tem mágoa com Deus porque você acha que ele te deve alguma coisa, enfim, tem uma lista de coisas. A gente pode até fazer listas de coisas que afastam de Deus, é uma pergunta para fazer, né? Acho que eu vou fazer essa daí, tive essa ideia agora. Então é isso, muito obrigado por ter assistido ao vídeo, quem assistiu, quem quiser fazer pergunta pode mandar pergunta para nós. Amanhã é dia 27, quarta-feira. Se Deus quiser, nós vamos responder a esta pergunta que eu mesmo fiz também, que é a seguinte: o que é a eudaimonadodinâmica? Nossa! Deve ser uma potestade. Eudaimonadodinâmica. Amanhã nós vamos falar disso. Tem alguma coisa com demônio? Não. A ver com a mônada? Muito obrigado a todos e até a próxima. Falou, pessoal, Tchau, obrigado. Até a próxima. Tchau.